Bom, e o café, gente, foi um dos grandes itens beneficiados por essa redução das tarifas de 40%. E é sobre isso que a gente conversa agora com o diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Marcos Matos. Marcos, muito bem-vindo, bom dia novamente aqui numa situação bem mais positiva para o setor nessa sexta-feira. Marcos, bom dia. Bom dia, é um prazer estar com todos vocês nesse contexto. E eu me recordo que nas últimas entrevistas a gente sempre falava, ainda vamos compartilhar notícias mais positivas. Pois é, aliás, eu me despedi na última entrevista falando justamente sobre isso. Espero que a gente converse muito brevemente, mas em uma outra condição sobre esse tarifaço. Finalmente podemos então celebrar as tarifas agora sendo zeradas para o café. Mas com essa retirada da tarifa extraordinária, lembrando que tivemos a tarifa de 40% sendo retirada ontem e na semana passada tivemos a retirada da tarifa de 10%. O que isso muda imediatamente para o exportador brasileiro? Eu queria que você pudesse explicar um pouco no contexto, Marcos, de que a gente negocia no mercado de café contratos futuros, né? Então, portanto, esse efeito dessa retirada do tarifaço, ele é imediatamente agora executado para contratos futuros, para contratos que estão sendo firmados para 2026. Como que funciona um pouco essa dinâmica para quem está nos assistindo entender exatamente a partir de quando a gente deve sentir o efeito agora dessa retirada desse tarifaço? Bom, nós temos conversado bastante com os nossos associados. O Secafé representa a totalidade das exportações de cafés para 150 países. E nós retraímos agosto, setembro e outubro. 46% em setembro, 52,8% em 46% em agosto, 52,8% em setembro e 54,4% em outubro. E entre janeiro e julho, nós havíamos feito uma exportação para os Estados Unidos proporcionalmente superior à média. Então, os nossos importadores, eles se mantiveram firmes no uso dos seus estoques, claro que foi ao limite nessa estratégia. E na semana passada, quando foi retirada a tarifa de 10%, nós nos distanciamos de vários dos nossos concorrentes que estavam com tarifas de 20, 30, muitos com 10. E isso foi desesperador para o Brasil. Por isso esse trabalho focado, direcionado para o Brasil. Na nossa visão, dado que nós ainda estamos em novembro, é possível trabalhar, como foi utilizado os estoques, para recuperar os espaços nos blends. A situação pior era de que nós realmente perderíamos em definitivo os espaços nos blends com os nossos importadores fazendo contratos de longo prazo com os nossos concorrentes, que estavam em caso de realmente de muito maior competitividade. Então, a nossa leitura é que dá para reduzir os impactos, não obviamente recuperar os impactos, mas reduzir e vida nova daqui para frente, sem perder o contato com o nosso importador e sem perder as oportunidades daqui para frente. Então, o Brasil tende a recuperar os espaços nos blends. Então vamos lá, um passo a passo aqui, Marcos. A gente teve, então, antes do tarifaço, antes da tarifa adicional de 40%, venda ali extraordinária, ou seja, acima da média, provavelmente ali com tanto fornecedores e clientes tentando se antecipar o tarifaço. Isso tudo fez com que a gente tivesse exportações acima da média do café anteriormente, obviamente isso já dando uma baixa dos estoques. O objetivo agora fica em recuperar esses estoques para poder, no final das contas, também passar a dar conta da demanda a partir de agora. Mas aí vem. De que maneira você acredita que o Brasil vai ter condições de recuperar a sua participação no mercado americano, né? E você muito bem pontuou que até semana passada, quando a gente teve a retirada apenas dos 10% da tarifa universal, a gente ficava numa desvantagem competitiva, porque a gente tinha outros produtores, outros países, obviamente ganhando cada vez mais espaço nesse mercado americano. Então, o café brasileiro consegue recuperar de alguma forma esse espaço que vinha sendo perdido para Colômbia, Vietnã, México. Você consegue ver espaço de reversão nessa situação? O que poderia ser a vantagem do café brasileiro nesse momento para conseguir reconquistar esse espaço? Olha, Débora, pela questão da nossa competitividade intrínseca, o Brasil é conhecido há mais de um século como a origem que realmente entrega o café na qualidade certa, e no tempo certo, com credibilidade e sustentabilidade. Então, quando estamos em isonomia, o nosso café é o mais competitivo do mundo. E o produtor brasileiro recebe mais de 90% dos preços que a gente consegue
exportar. A gente monitora esse índice há mais de 20 anos. Então, na igualdade, na isonomia, o Brasil tem a competência sim. A nossa preocupação é que essa isonomia viesse muito à frente, em 2026. Aí você não teria mais tempo, dado as relações estabelecidas de longo prazo que poderiam ser feitas entre importadores e os nossos países concorrentes. Então, na igualdade, na isonomia e nesse período que nós tivemos de 6 de agosto até o dia 20 de novembro, nós com certeza vamos conseguir recuperar os espaços. Lembrando que a batalha ela não está finalizada, o café solúvel ainda não entrou nessa normativa, ela não está no anexo 1 da Ordem Executiva 14323, portanto, ainda temos um trabalho a fazer com o Ministério das Relações Exteriores, com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né, com o Ministério da Agricultura, para ainda trabalhar na negociação, né, que na Ordem Executiva foi mencionado que está indo muito bem, e isso é positivo e celebramos, né, as negociações, para que a gente também englobe, até porque 10% que a gente exporta para os Estados Unidos são cafés solúveis. Ainda temos esse trabalho para fazer. Beleza, então, ok, café solúvel ainda está aí nesse processo, mas olha só, na visão de vocês, né, na Secafé, o que pesou mais nessa decisão de Donald Trump? A parte das exportações, a parte do impacto inflacionário, pelo impacto das exportações, ou seja, da importação, no caso, para os americanos, o que causou, né, uma pressão dos preços muito grande, e a gente sabe que existia também uma pressão local, inclusive do setor mesmo local, ou o trabalho diplomático brasileiro nas últimas semanas. O que pesou mais para essa decisão de Donald Trump na visão da Secafé? Olha, sem dúvida nenhuma, o que pesou mais foi o consumidor, foi o gatilho, né, da questão da popularidade e da pressão sobre o custo de vida. Lembrando que os Estados Unidos é o maior consumidor de café do mundo, 76% da população toma café e quem toma café são 3 xícaras por dia. Da mesma forma que para nós café é um símbolo cultural, para eles também é na mesa do consumidor norte-americano. Então isso com certeza, mas não tiramos aqui, né, o mérito das negociações. Nós que trabalhamos tão próximo de todos os ministros, todas as reuniões, antes e depois, com os jornalistas, com as perguntas que eram feitas após a coletiva, para a gente ter mais foco na discussão de produto a produto nas negociações. Então, o Brasil, sim, soube lidar com essa situação desde a Assembleia da ONU, e a gente tem que reconhecer, e inclusive na ordem executiva, há vários parágrafos em que se comenta o presidente Donald Trump comentando sobre a boa relação e os avanços positivos, porque há muitas formas de se isentar, Débora, há muitas formas. Por exemplo, a celulose e parte das madeiras isentou usando uma outra ordem executiva de 5 de setembro, saindo do anexo 3 para o anexo 2, que é a isenção total. Então, ele tinha outras formas de isentar o café brasileiro e as carnes. Ele escolheu mexer na ordem executiva 14323. Então, isso é um sinal, sim, de uma relação bilateral e de um avanço, né, para ter um acordo bilateral firmado. Então, essa escolha dessa frente para isentar, realmente não dá para tirar o mérito da negociação. Agora, Marcos, você falou sobre também um objetivo agora ser a recomposição desses estoques, que inclusive antes do tarifaço tivemos vendas, né, acima da média para tentar driblar um pouco esse efeito desse tarifaço. O que depende agora, né, o setor, para que a gente tenha a recomposição desses estoques? Como a gente tem tido as safras, quais são as previsões nesse momento? Porque, bom, sabemos que a gente tem um certo impacto, inclusive de volume, em relação às exportações de café, dadas as situações também climáticas que a gente não pode desconsiderar para esse produto. E isso também tem impactado o preço do produto lá fora, né, o preço do café que tem subido principalmente. Então eu quero entender quais são as condições que temos agora, favoráveis ou desfavoráveis, para que a gente consiga recompor esses estoques, esses blends, para dar conta, inclusive, dessa demanda agora com a retomada das exportações para os Estados Unidos. Bom, sem dúvida nenhuma, o maior desafio que nós temos hoje na cafeicultura brasileira, nas 39 regiões produtoras, é a questão climática. Desde 2020, o Brasil não sabe o que é uma safra recorde, uma safra realmente boa, tanto no Arábica quanto no Conilon. Nós estamos com as exportações de janeiro a outubro para todos os países 20% abaixo em volume. Só que nós estamos 27% acima em valores e receitas cambiais. Já temos 12,7 bilhões de dólares negociados com o mundo. O ano passado, em que nós exportamos 50,5 milhões de sacos, recorde de nossa série histórica, nos 12 meses foram 12,95 bilhões. Ou seja, já estamos com a receita do ano passado, ainda faltando 2 meses. Então, nós estamos vendo que a safra 25 foi menor no caso do Arábica. No beneficiamento dessa safra nos armazéns, a gente viu que o grão era menor densidade, só que nós temos dados climáticos e modelos meteorológicos indicando que 26 pode ser uma safra muito boa.
Talvez pelos problemas climáticos, de chuva de granizo, alguns desafios regionais, talvez a gente não tenha uma safra recorde, mas muito boa. E essa era a nossa preocupação. Você ter uma safra melhor, com estoques sendo recompostos, obviamente não o suficiente, né, para recompor de verdade. A gente precisaria de mais de uma safra cheia para ter um cenário de folga na oferta, mas ainda assim uma safra importante. E como você faria com os produtores, com a possibilidade de comprar essa safra, se você não acessasse o principal mercado, né? E a questão climática ela é global, é a temperatura das águas do Oceano Pacífico, que mexe com o clima das monções asiáticos, mexe também com a produção de café na América Central, na América do Sul. Então, veja, realmente era desesperadora a nossa situação. A gente espera, sim, uma safra 26 melhor, mas agora acessando o nosso principal mercado e buscando, obviamente, todas as isenções que precisamos. Então, realmente traz mais segurança pensando em renda ao cafeicultor brasileiro. Só para a gente fechar aqui a nossa conversa, Marcos, a gente teve ontem uma decisão, né, dessa retirada da tarifa e uma decisão retroativa, com o governo americano, inclusive, né, aí disposto a pagar, a devolver taxas que foram pagas. Como que exatamente vai acontecer isso? Você já tem uma ideia? Algo já chegou até o setor? O que vocês esperam em relação a essa retroatividade, a devolução dessas taxas? Esse é um assunto muito interessante. A gente ainda vai estudar os impactos disso, né? Como isso pode ser feito, dado que as exportações também foram muito mais baixas, exatamente entender a amplitude disso tudo. Mas vamos acompanhar, vamos comunicar à imprensa, sem dúvida nenhuma, e vamos olhar com atenção como vai ser ali os próximos passos. Mas vamos estar sempre à disposição para ir esclarecendo conforme fomos tendo os entendimentos. Perfeito, Marcos, muito obrigado. Que bom, então, hoje conversar nessas condições, né, sobre o café, sobre o setor. Sigo aqui, ó, com meu cafezinho também todos os dias pela manhã, feliz, né, pelo setor agora conseguir destravar isso, né, para melhorar ainda mais as condições para o setor, né, que o Brasil consegue se diferenciar tanto, né, nas suas vantagens competitivas. Muito obrigada, contem sempre aqui com a gente. Até uma próxima. E muito obrigado por todo o apoio de vocês nessa jornada. Vocês foram fundamentais para nos dar a voz que a gente precisava. Contem com a gente. Até mais. Bom final de semana. Tchau, tchau.